alunos que estão fazendo o PIC e o TFC, nós vamos fazer uma análise estatística, né, a fim de contribuir nos trabalhos de vocês com relação às análises comparativas de médias dos experimentos. Para isso, a gente vai usar o Excel e nós vamos ter que habilitar o suplemento do Excel, a primeira parte desse procedimento. Para isso, nós vamos em Arquivo, Opções, Suplementos, achar Ir, e aí habilitar as ferramentas. Eu já tenho as ferramentas habilitadas, mas quem não tiver deve marcar então essas opções. Clicar em OK. Após isso, há Dados e Análise de dados. Vai abrir então as possibilidades que o Excel fornece, sem nenhum outro dispositivo de apoio que pode estar integrado ao Excel, para fazer essas análises estatísticas. Bom, o que eu trouxe aqui nada mais é que uma análise em relação a um experimento que foi feito ano passado, que avaliou a influência do tempo de mistura e do teor de aditivos em argamassas básicas de cimento Portland. Foram, obviamente, feitas diversas misturas, mas eu trouxe aqui especificamente 3 tempos distintos e 2 aditivos, 2 teores de aditivos, 2 proporções de aditivos que foram utilizadas. E os resultados aqui que estão expressos, que estão apresentados, são de resistência à compressão aos 28 dias. Então o que nós vamos fazer é avaliar se existe influência do tempo de mistura, influência do teor de aditivos e se existe uma integração ou uma correlação, dos teores de aditivos com o tempo. Para isso nós vamos utilizar uma análise chamada ANOVA, fator duplo com repetição. Por que isso? Fator duplo por quê? Porque nós temos variáveis tempo e teor de aditivo. Com repetição, porque nós temos mais de dados, em cada amostra. Então nós temos que fazer com repetição. Então vamos OK. O sistema vai nos pedir então qual é o intervalo de dados que ele deve analisar. Nós vamos então selecionar o intervalo de dados. Ele solicita que nós inserimos na nossa análise a quantidade de linhas por amostra. Então nós temos 1, 2, 3 linhas por amostra. Então são 3 linhas por amostra. E esse fator alfa nada mais é que o erro. Então significa que ele vai analisar com 95% de certeza se existe ou não diferença entre as médias nessas variáveis que nós estamos estudando. Então esse é um padrão, não há necessidade de fazer qualquer alteração, a não ser que você esteja fazendo uma análise específica e queira alterar esse valor. E ele nos solicita também o intervalo de saída, que pode ser numa nova planilha ou nova pasta de trabalho. Eu normalmente, quando faço as análises, coloco um intervalo de saída, então eu quero que apresente esses resultados a partir dessa célula aqui. Aí, após todo esse procedimento, OK, e o Excel vai me dar as respostas. Aqui são os dados, a soma dos valores por ele analisados, a média, a variância, em relação ao teor de aditivo, 1%, e os tempos aqui, o total. E aqui vem a nossa tabela ANOVA. Quando ele comenta a amostra significa então o teor de aditivos. Então, já para organizar, teor de aditivos.
Quando ele fala em coluna, ele está se referindo ao tempo de mistura, no caso desse experimento. E aqui as interrelações, que são a interferência conjunta do tempo de mistura e do teor de aditivos. O que nos importa avaliar é se existe ou não existe diferença entre as médias. Para isso, a gente deve observar o valor P, onde irá existir diferença se esse valor P for inferior ao erro, significa 0,05, como nós estipulamos lá no início. Então, significa que, em relação ao teor de aditivos, o valor de P foi inferior ao erro. Então, significa que existe diferença nas médias, ou entre as médias. Em relação ao tempo de mistura, deixando esses materiais misturando por 1, por 6 ou por 11 minutos, o meu valor P foi superior ao meu erro, significa que não existe diferença entre as médias. E em relação a interrelações, ou seja, uma ação conjunta, como eu já destaquei, o p-valor deu superior, então também não tem influência. Não tem influência. Então, o que nós observamos? Que o que influencia nesse experimento? Né? O que foi influenciando? O teor de aditivos influencia. Então, ele é significante. Já o tempo de mistura não foi significante. Uma outra análise que a gente pode fazer, que talvez seja mais simples de analisar, é com relação aos valores F e o F crítico. Observem que, no teor de aditivos, o valor F superou o F crítico. Então, significa que existe diferença, existe interferência do teor de aditivos. Em relação ao tempo de mistura, o valor F foi inferior ao valor crítico, indicando então que não existe diferença entre as médias. Agora, então, apliquem esse procedimento aos seus experimentos para que os nossos artigos tenham uma qualidade maior em relação à análise